Alô, queridos alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para quem esteja nos acompanhando em mais uma videoaula. Meu nome é professor Silvio Soares, estamos aí caminhando por uma reta final. Nós sabemos que a maioria de vocês já estão quase totalmente preparados já para o concurso público do Banco do Brasil e outros concursos bancários. E como já sabemos, muitos concursos, acaba sendo cobrado algumas questõezinhas relacionadas ao direito do consumidor, e estamos nós aí, no intuito de transmitir essas questões para vocês, trabalhar um pouquinho com alguns conteúdos que têm grandes tendências de vir a ser cobrado. E nós sabemos que às vezes por uma questão nós descemos muito em uma classificação. Então o nosso papel, e da LAC Concursos com certeza, é preparar vocês para ocupar a sua vaga junto ao Banco do Brasil ou em outros concursos bancários. Beleza, pessoal? Então hoje nós trouxemos um tema bacana, um tema novo, que nós chamamos de responsabilidade do fornecedor. Mas o que é isso, professor? Quando nós falamos em fornecedor, que nós já trabalhamos em videoaulas anteriores, nós falamos bastante, de quem pode oferecer um produto, de quem pode o quê? Lhe oferecer um serviço no mercado de consumo. Nós o chamamos de fornecedor. É aquele que está ali a prestar esse serviço, é aquele que está ali oferecendo um determinado produto dentro de uma relação de consumo. E hoje nós iremos trabalhar um pouquinho quanto à responsabilidade atribuída a este fornecedor. Porque é fácil, vender é fácil, professor, Disponibilizar um serviço no mercado de consumo é fácil. E quando esse produto não funciona? E quando esse serviço, de alguma forma, ocasiona danos ao consumidor? Aonde fica o fornecedor? Qual é o limite da sua responsabilidade? Ou essa responsabilidade ela torna-se ilimitada? Então é o que nós iremos trabalhar hoje na nossa primeira videoaula em relação à responsabilidade do fornecedor. Bacana? Vamos lá então, pessoal. Responsabilidade civil do fornecedor no nosso Código de Defesa do Consumidor. O primeiro ponto que hoje nós trouxemos a vocês, meus queridos alunos, é interpretarmos de uma forma tranquila e facilitada uma grande diferença que muitas vezes passa em branco, ou que o aluno acaba não conseguindo vislumbrar, que é uma diferença básica existente entre duas palavrinhas. Dois institutos que eu gosto de trabalhar com calma para que não confunda a cabeça de vocês, que é o chamado vício e fato do produto e serviço. Por que isso, professor? Aqui nós estamos falando, meus queridos alunos, do vício que pode ser desencadeado em um produto ou serviço adquirido, ou um fato que ocasionará em um produto ou serviço adquirido no mercado de consumo. Notem, pessoal, que nessa palavrinha fato, nós utilizamos também uma outra palavrinha mais conhecida e mais fácil, que é chamada de defeito, Você já ouviu essa palavrinha? Acho que sim, Todos os dias, quando você compra um produto ou quando você contrata um serviço que não funciona, qual que é a primeira palavra que vem à nossa cabeça? Este produto ou serviço está com defeito. Não é verdade? É a primeira palavra que vem na nossa cabeça. Então, quando você faz um contrato, quando você assina um contrato com uma instituição bancária e o banco não cumpre com aquelas cláusulas já pré-estabelecidas, surge um dano a você, consumidor. Qual é a primeira palavra que vem à nossa cabeça? Este contrato ou essa prestação de serviço, ela está com um defeito, está defeituosa, não está cumprindo com as determinações, ora ali, impostas pela própria instituição no seu contrato de adesão. Notem, pessoal, que a palavrinha defeito nós a carregamos aí, no nosso dia a dia. O problema é que nós deveremos, na relação de consumo, diferenciarmos esses dois institutos. O instituto do vício e o instituto do fato, ou também muito conhecido como defeito. Por que isso, professor? Primeiro ponto, quando eu falar de vícios, esses vícios, pessoal, nós iremos estudar, ele pode ser detectado como um vício de qualidade, um vício de quantidade em um produto ou em um serviço. Ou eu posso alegar também os vícios produzidos pelos serviços prestados. Então, vício no produto e vício no serviço. O
que seria esse vício, professor? O vício, meus queridos alunos, nada mais é, e já previsto no caput do artigo 18, na cabeça, no início do artigo, que o vício nada mais é quando um produto não vem a cumprir a função que ele veio a ser criado. Ou seja, quando o produto, pessoal, ele está impróprio, ele está inapropriado para a sua utilização ou para o seu consumo. Então, quando você adquire um produto, meus queridos alunos, que ele não cumpre com as suas funções, nós temos o quê? Um vício de qualidade neste produto. Se eu adquiro um produto que falta unidades, que falta quantidade conforme a embalagem determina, eu tenho um vício de quantidade sobre esse produto. Então notem que eu quero que vocês guardem a partir de agora. Em qualquer questão que o concurso público bancário de vocês transmita sobre responsabilidade do fornecedor, preste atenção. Vícios quando o produto ou serviço não cumpre com a sua função. Ou seja, quando o produto ou serviço está inapropriado para o motivo ou a situação que ele foi criado. Olha um exemplo para facilitar a vida de vocês. Quando você compra, por exemplo, um aparelho de telefonia móvel, o famoso celular. Professor, comprei na loja, quando cheguei em casa, o aparelho não liga. Eu aperto a tecla Power e ele não dá sinal de vida. Qual que é a primeira palavra que vem na nossa mente? A palavra defeito. Não é verdade? O meu produto, o meu aparelho celular está com defeito, pois ele não está funcionando. Na realidade, para a relação de consumo, eu estaria falando de um vício neste produto. Por quê, professor? Porque acabamos de trazer a conceituação. Quando o produto está com vício, o produto não cumpre a sua função. Ele está inapropriado, ele está inadequado para ser utilizado ou mesmo consumido, que é o caso desse exemplo. Quando o aparelho não cumpre com a sua função, ele contém o quê, pessoal? Um mero vício, ou seja, está inapropriado para a sua utilização ou mesmo para o seu consumo. Preciso decorar isso, professor? Não, porque o artigo 18 do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele já nos traz essa conceituação no início do artigo. Então é fácil de assimilar para que você não tenha problemas em questões relacionadas no seu concurso público, porque a tendência, né, pessoal da banca, é trazer algumas confusões à cabeça de vocês. Uma delas é misturar o Instituto do Vício com o instituto do defeito, do fato ocasionado no produto ou serviço. Então não confunda. Primeiro passo é entendermos que vício diverge de defeito. Vício, mera anomalia no produto, quando o produto não cumpre a função do qual foi desenvolvido. Quando o produto está inadequado ou inapropriado para o quê, pessoal? Para a sua função, tá? Ou mesmo para o seu consumo. Então, por isso, eu já trouxe de plano para vocês os dois pontos que nós iremos trabalhar, que é a responsabilidade do fornecedor pelos vícios e a responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto, ou seja, pelo defeito no produto ou serviço adquirido. Por que eu trouxe a palavra fato e não diretamente a palavra defeito? Porque muitos concursos eles utilizam da palavra fato que ela é menos vislumbrada. Então, sendo menos vislumbrada, menos observada, tem mais tendência de cair e ser uma pegadinha. Então, observem, palavrinha fato, leia-se palavrinha defeito. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade. Outro ponto importantíssimo que vocês devem guardar aí para o estudo de vocês. A responsabilidade do fornecedor aqui, né, nos vícios, nós chamamos de uma responsabilidade objetiva. O que é isso, professor? O fornecedor desse produto ou serviço, diretamente ele responderá independentemente de culpa, meus queridos alunos, pelos produtos ou serviços que contenham o quê? Alterações, que não estão apropriados para a utilização ou para o consumo. Beleza? Então notem que quando eu falo em relação de consumo, quando eu trabalho com a responsabilidade do fornecedor, eu estarei falando de uma responsabilidade
objetiva. O que seria essa responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva é aquela da qual nós observamos somente dois elementos, que é o elemento nexo de causalidade e o elemento dano. Por que isso, professor? Nós temos duas situações, né? Nós temos duas situações. Quando eu falo em nexo de causalidade e dano, meus queridos alunos, eu estou falando o quê, né? De uma situação da qual não existe a culpa. Vamos lá? Só aqui no cantinho para que vocês entendam. Todas as vezes que nós falarmos de responsabilidade objetiva, eu estarei falando do famoso nexo de causalidade mais o dano, tá? Então notem que aqui eu não tenho o elemento culpa. Por isso, quando eu falo em responsabilidade objetiva, eu digo que este fornecedor, ele responderá por esse produto ou serviço ora colocado no mercado de consumo, independentemente de culpa, certo? Diferente, pessoal, da responsabilidade subjetiva. Porque na responsabilidade subjetiva, notem, eu tenho os três elementos: a culpa, o nexo de causalidade e o dano. Beleza? Então é fácil, pessoal, só para que vocês tenham a compreensão. Principalmente vocês que são de outras áreas, né? É um tema muito trabalhado dentro do direito. Então, para que facilitem a compreensão de vocês, lembrem-se sempre. Falou em responsabilidade objetiva, independerá de culpa. Ou seja, professor, estou vendendo um produto, sou fornecedor, esse produto de alguma forma não cumpriu a sua função, não está apropriado para a sua utilização, pronto, vou ter que responder por esse produto. Ah, professor, mas eu não tive culpa. Não interessa para o direito do consumidor, porque a responsabilidade deste fornecedor independe de culpa. Basta que eu demonstre o nexo de causalidade. O que seria esse nexo? Uma relação entre fato e efeito. Eu tenho que demonstrar o quê? Que de alguma forma aquele produto saiu daquela determinada empresa, daquele determinado fabricante, e demonstrar ao magistrado, ao poder judiciário ou em questões administrativas a extensão do dano provocado a você, consumidor. Então lembre-se, objetiva sem culpa, subjetiva com culpa. Bacana? Só para que vocês consigam compreender. É claro, poderíamos trabalhar uma aula inteira sobre esses dois tipos de responsabilidade. Mas como não é o nosso foco, né, pessoal, é simplesmente trazer para vocês os pontos principais, eles estão aí. Onde eu tenho objetividade, não tenho culpa. Onde eu tenho subjetividade, tenho culpa. Beleza? Então guarda assim. Objetivo não tem culpa, por isso mais simples. Subjetivo tem culpa, por isso mais complexo. Beleza? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu trouxe outro ponto também bacana para nós falarmos sobre essa responsabilidade, que é o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, ele nos fala o seguinte, né? Que há a independência da culpa, foi o que nós trouxemos. O artigo 14, o artigo 12, o artigo 18, o artigo 19, o artigo 20, são artigos que englobam a responsabilidade civil. E ambos, pessoal, nós trabalhamos com a responsabilidade objetiva, ou seja, uma responsabilidade da qual há a inexistência de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade e, consequentemente, a extensão do dano ora produzido ao consumidor. Aqui também, pessoal, é bom nós tratarmos deste assunto que já foi cobrado em concursos públicos passados, né, na área bancária, foi a seguinte: por que aqui nós utilizamos a responsabilidade objetiva? Esta responsabilidade objetiva que nós acabamos de falar, que é uma responsabilidade independentemente de culpa, ela se dá, pessoal, por meio da famosa teoria do risco, da famosa livre iniciativa. Ou seja, pessoal, por que eu falo em teoria do risco? A teoria do risco ela é bem clara em nos trazer que aquele que disponibiliza um produto ou serviço no mercado de consumo, que é nós, fornecedores,
assumimos o risco do empreendimento. Ou seja, né, se eu torno um fornecedor, né, pela relação de consumo, eu estou vendendo um produto ou serviço, se esse produto ou serviço ocasiona dano ou deixa de cumprir com as suas funções, meus queridos alunos, a teoria do risco é aplicada, ou seja, eu irei responder independentemente de culpa sobre esse produto ou serviço ora disponibilizado. Então notem, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi elaborado, ele veio a ser desenvolvido com previsão na teoria do risco. Assume os riscos do seu produto ou serviço. Ou seja, eu não sou obrigado a vender um produto ou serviço, mas a partir do momento que eu coloco à disposição do consumidor, eu estou assumindo o seu risco. Então a teoria do risco é bem clara em já desenvolver a responsabilidade objetiva, ou seja, uma responsabilidade independentemente de culpa. Beleza? Vamos lá dar continuidade, pessoal. Quando eu falo em vícios, né? Quando eu trabalho com o defeito, nós não poderemos esquecer também, pessoal, que os vícios no produto ou serviço, ele trabalha com o que nós chamamos também de responsabilidade solidária. O que seria isso, professor? Nos vícios, a responsabilidade atribuída será em toda a cadeia de fornecedores. Então, se eu tenho uma cadeia de fornecedores até chegar ao consumidor imediato, notem, todos virão a se responsabilizar por esse produto ou serviço. Por isso, quando eu falo em vícios, e o próprio artigo 18 caput já nos estabelece, existirá uma responsabilidade objetiva e uma responsabilidade, ao mesmo tempo, solidária entre toda a cadeia de fornecedores. Falamos um pouquinho também desta responsabilidade solidária, pessoal, nos artigos 7 e 25, inciso 1º, no qual ele fala o seguinte, né? O artigo 7º, que dá a decorrência dos direitos básicos do consumidor, e o próprio artigo 25.1, que nos traz que se houver mais de um fornecedor responsável, se houver mais de um fornecedor em relação à transmissão, à venda de um produto ou serviço, e o mesmo ocasionar danos, todos responderão na reparação do mesmo. Então notem, pessoal, que em todo momento, seja no artigo 18, seja no artigo 7º, seja no artigo 25.1 do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele não deixa de trabalhar com a responsabilidade solidária em relação ao quê? Aos problemas ocasionados a este determinado produto ou serviço, ou seja, a famosa responsabilidade solidária atribuída aos nossos fornecedores. Vamos lá. Desculpe. Outro ponto, pessoal, como já falamos, trabalhamos um pouquinho com a distinção de vício e defeito, né? É uma coisa simples, mas temos que ter bastante atenção no dia da prova para que vocês não confundam. Notem, o professor Silvio está falando, é dica, o concurso pode trazer misturas do vício e defeito, ou do vício e o famoso fato. Embola tudo na questão para induzir você a erro. Não pode cometer esse erro, tem que acertar a questão. Então, observem para vocês verem observem algumas pequenas diferenças entre os institutos. No vício, pessoal, temos o quê? Falta de qualidade ou quantidade. Ou seja, o produto está impróprio, inadequado para a utilização ou para aquele determinado serviço. Aqui, pessoal, nós ainda não estamos falando em dano, certo? Aqui nós estamos falando de um produto ou serviço que contém uma falha e não cumpriu com as suas funções. Quando eu falo em dano, pessoal, eu estarei falando já de um acidente de consumo. Quando eu falo em dano, pessoal, eu estou falando o quê, né? Que aquele produto ou serviço, de alguma forma, atingiu diretamente a figura do consumidor.
O produto ou serviço apenas não atende à sua expectativa, é o que nós estamos acabando de colocar, né? O produto seja, né, um vício de qualidade ou quantidade, o serviço seja um vício de qualidade ou quantidade, ele não cumpriu com a sua função, ou seja, ele está falho. Sendo falho, ele contém um vício sobre ele. Bacana? Então notem que são pequenos apontamentos que fazem a diferença entre os institutos. Isso diverge o quê, meus queridos alunos? Do fato, ou também conhecido como defeito, né? Guardem a palavrinha fato, que ela é muito utilizada, né? Ela é muito utilizada porque muitos desconhecem. Fala defeito, parece que fica mais simples, mas a palavra fato também pode ser introduzida na sua provinha aí, né, pessoal, quando vocês estiverem fazendo. Então tomem bastante cuidado. Fala em fato, fala em defeito, lembre-se, pessoal, pode ser a falta de qualidade, segurança do produto. Por que eu falo a falta de qualidade, segurança do produto? Porque aqui, pessoal, eu estou trabalhando com acidentes de consumo. Ou seja, quando eu falo em dano, pessoal, eu estou falando o seguinte, né? Que de alguma forma atinge a integridade psíquico-física do consumidor. Por que psíquico-física, professor? Pode atingir diretamente a sua saúde, mas também pode atingir o quê, pessoal? O seu psicológico, né? E literalmente atingir a sua saúde. Pessoal, o que acontece? Eu quero que vocês guardem o seguinte: falei em fato, falei em defeito, falei em acidente de consumo, falei em literalmente atingir o consumidor. Eu sempre gosto de contar um exemplo básico que você levará para o resto da sua vida e para todos os concursos públicos. Quando você chega em uma loja para comprar um celular, esse exemplo é tranquilo. Comprei o celular, professor, né? De última tecnologia. Professor, quando eu saí da loja, que eu tirei o celular da caixa, fui fazer a minha primeira ligação ligando para minha sogra, que eu amo de paixão. Quando eu fui ligar, o celular não funciona, professor. Aperto o botão power dele, o celular não liga. Se o concurso público perguntasse para você, o que seria isso? Um vício ou defeito? Um vício, né, pessoal? Por que um vício? Porque o produto está inapropriado, inadequado quanto à sua qualidade para o quê, pessoal, né? Transmitir a sua função, que é fazer ligação, certo? Agora, neste mesmo exemplo, você saindo da loja com o seu celular, a hora que chega na porta, a primeira vontade que dá em você é ligar para a sogra. Você aperta o botão power, o celular liga. Você disca o número dela e aperta o chamar. Quando a sua linda e digníssima sogra fala alô, o seu celular explode na sua mão e você perde os 5 dedos da mão esquerda, ficando só com o toquinho do braço. O que é isso, pessoal? Um vício ou defeito estivesse na sua prova? Um defeito. Por que um defeito, professor? Porque houve um acidente de consumo. Atingiu literalmente a figura do consumidor. Eu sempre brinco assim, né? Muitos outros professores falam, não, Silvio, não pode ensinar dessa forma, mas entendo que é uma forma mais fácil de você conseguir vislumbrar, no caso concreto ou na prova de vocês, a diferença. Vício, pessoal, não foge do produto. Defeito, atinge o consumidor. Eu falo o seguinte no nível de brincadeira. Machucou o consumidor, professor? Defeito. Simplesmente o produto não funciona, professor? Vício. Então guarde dessa forma. Produto não funcionou, parou ali? Vício. Produto não funcionou, mas atingiu o consumidor? Defeito. Viu como que é fácil, pessoal? Não tem grandes dificuldades em nós conseguirmos diferenciar os institutos, mas temos que guardar essas diferenças. Não tem como fazer um concurso público, onde é cobrado questões de direito consumidor, onde nós temos a responsabilidade civil deste, se nós não sabemos a diferença entre vício e defeito. Então, a partir de agora, guardem, até para o dia a dia de vocês, né? Não zera aquela dúvida quando você está lá numa assistência técnica, quando você quer trocar uma ideia, conversar com o responsável, aí você fala, meu produto está com defeito. Mas será que ele está com defeito mesmo? Ou esse produto só contém um vício na sua qualidade? Não é? Então preste bastante atenção a partir de hoje, para que você não confunda mais o vício com o defeito. Beleza, pessoal? Eu acho que deu para nós conseguirmos de uma forma rápida interpretarmos a diferenciação entre esses dois institutos.
Dando continuidade, pessoal, nós falamos que o vício naquela primeira parte, ele é ocasionado no produto, ou o vício também ele pode ser observado nos serviços. Esse vício no produto ou serviço, pessoal, ele pode, como já dito, ser um vício, me desculpe, de qualidade ou um vício de quantidade. Professor, não é a mesma coisa de forma alguma. Qualidade é uma situação, quantidade é outra, tá? Não confundam. Às vezes você lê rápido na prova, você pode falar, essa questão tá errada, porque tem quantidade e quantidade. Não, às vezes pode estar lá o quê, pessoal? Quantidade e qualidade. São situações diferenciadas. E é o que hoje nós encontramos no artigo 18 e seguintes do nosso Código de Defesa do Consumidor. Sendo mais exato, artigo 18, artigo 19 e artigo 20 do nosso Código de Defesa do Consumidor. O vício ele pode ser de duas formas, e isso é bom nós aprendermos, porque primeiro nós entendemos o que é vício. Agora nós temos que estabelecer as espécies de vício que poderão ser encontradas o quê, pessoal? Dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. E nós hoje observamos duas espécies, que é o vício aparente e o nosso conhecido e famoso vício oculto. Aonde se encontram esses vícios dentro do CDC, professor? Nós iremos encontrar ambos, pessoal, no artigo 26 e, consequentemente, no artigo 24, certo? O vício, pessoal, nós iremos encontrar nesses artigos, porque são os artigos que hoje trabalham o CDC em relação às garantias, né? Nós iremos falar um pouquinho sobre elas. Então, aqui o primeiro ponto que eu quero que vocês guardem, que o vício aparente ou oculto, pessoal, ele será interpretado pelo artigo 26 e 24 do nosso Código de Defesa do Consumidor. O que seria esse vício aparente, professor? Um vício aparente é aquele de fácil constatação. Como assim, professor? Quando eu compro lá uma geladeira chega em casa da entrega, tiro ela da caixa, ela possui um amassado na sua lateral. Isso é um vício aparente. Por que um vício, professor? Porque muitas vezes aquela geladeira, o quê? Pode estar inapropriada para a sua utilização, com aquele furado, com aquele amassado na lateral. Por que aparente, professor? Porque aquele amassado, aquele furado, ele é de fácil constatação. Beleza? E o que seria, então, o vício oculto, professor? O vício oculto, meus queridos alunos, é aquele vício que muitas vezes só é observado após diversas utilizações do produto ou serviço. Eu sempre cito, por exemplo, a situação do carro. O automóvel, quando você compra 0 km, você anda 10 mil, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, funde o motor. Aí você, por uma perícia, descobre que houve uma falha interna em um dos pistões do motor. Uma falha de fabricação. Ali, em regra, contém um vício oculto. Ou seja, o vício oculto, muitas vezes, ele só é descoberto após um tempo de utilização de um determinado produto ou serviço, ora contraído. Beleza, pessoal? Então é fácil. Guardem. Tem o vício oculto, tem o vício aparente. Ambos estarão localizados no artigo 24 e 26 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Quanto a esta responsabilidade, pessoal, é claro que nós já trabalhamos, né? Que a responsabilidade ela será tanto no produto ou serviço. Nos produtos, nós falamos dos fornecedores. Não é verdade? Quando eu falei para vocês que a responsabilidade ela é solidária. Então, buscarei a responsabilidade de toda a cadeia de fornecedores. Nos serviços, pessoal, nós poderemos encontrar o quê, né? A figura do fornecedor imediato. Buscarmos a responsabilidade direta sobre eles na reparação daquelas falhas, ora vislumbradas em relação ao produto ou serviço, ora adquirido, certo? Produtos ou serviços de terceiro. Serviços compostos de outros serviços. Todos os serviços e produtos simultaneamente. Pessoal, o que acontece? Produtos ou serviços de terceiro, serviços compostos de outros serviços. Todos responderão, não tem essa. Ah, mas o meu serviço está composto de outro. Não interessa. Você irá se responsabilizar pelos problemas ocasionados àqueles consumidores. Ah, professor, mas se há outros na cadeia que não foi identificado de forma primária, caberá
aquele que se responsabilizou, as ações de regresso contra esses outros responsáveis. Então, notem que não tem desculpa. Essa pessoa não pode alegar ignorância ou desconhecimento do vício no seu produto, ou naquele produto que está o quê, pessoal, né? À venda em parceria com outros fornecedores. Então, tome um pouquinho de cuidado, vocês aí que estão assistindo a videoaula, que já são fornecedores. Ah, professor, mas a responsabilidade não é minha. Se colocou à venda, se disponibilizou ali no seu mercado de consumo, infelizmente ou felizmente, você será responsabilizado. Então, por isso que eu falo em uma cadeia, por isso que eu transmito aqui a figurinha de todos como responsáveis na reparação de danos ou falhas localizadas no produto ou serviço dos respectivos consumidores. Aqui, pessoal, quando eu trabalho em solidariedade, em simultaneidade, eu trago o exemplo também do artigo 13. O artigo 13, ele nos fala o que eu acabei de transmitir, que são as ações de regresso, o direito de regresso. Então, pasmem, pessoal, aqueles que se responderem pelo dano ou responderem pela falha do produto, ele pode buscar ação de regresso contra os outros, né? Muitas vezes fala, não vou responder porque eu não vou responder sozinho, não quero responder sozinho. Se não há localização primária dos outros que compõem a cadeia, ele vai responder sim. Mas cabe a ele, após reparar aquele dano, ou após muitas vezes, né, cobrir aquela falha apresentada, aquele problema apresentado sobre o seu produto, as ações de regresso contra os outros fornecedores. Previsão já expressa junto ao nosso artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo único é bem claro em estabelecer: caberá àquele que reparar o dano, né, as ações de regresso contra os outros responsáveis. Beleza? Vamos lá então. Vamos bater na primeira teclinha, pessoal, do artigo 18, que são os vícios de qualidade do produto. O vício de qualidade, pessoal, ele hoje é localizado no caput e parágrafos do nosso artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E o que ele trata? Ele fala dos vícios de qualidade no produto e no serviço. Beleza, isso nós já observamos, professor. Notem que ele fala o quê, né, pessoal, de conceituações sobre produtos ou serviços impróprios, inadequados, produtos que, em virtude daquela falha, cause diminuição sobre o seu valor ou informações naquele produto que se encontrem em desacordo com o mesmo, que de alguma forma ocasione o quê, pessoal? O descumprimento da sua função. São características hoje observadas no próprio caput do artigo 18. Então não tem como nós errarmos. Produto descumpriu a sua função. Produto de alguma forma, aquela alteração diminua o seu valor, aquela alteração, professor, torne-se este mesmo impróprio ou inadequado, eu localizo naquela situação um vício de qualidade neste produto ou, consequentemente, nesse determinado serviço. Se não houver vício, há prazo para reclamar. Como que acontece, pessoal? Hoje, o artigo 26, que nós acabamos de falar, ele nos transmite vícios ocultos e aparentes. Por quê? Porque os produtos, ora adquiridos no mercado de consumo, ele contém o que nós chamamos o quê? De garantias, certo? Então, notem, né? Todo produto, sem exceção, ele possui garantias. Então, se eu adquiro um produto ou serviço no mercado de consumo, notem, garantia legal, que é a garantia atribuída por lei, ninguém, pessoal, nem o melhor presidente do mundo tem o direito de retirar, porque está previsto em lei, certo? Artigo 26, inciso 1 e inciso 2, estabelece o seguinte: quando eu falar em um produto durável, o que é um produto durável, pessoal? É aquele produto, como o próprio nome já diz, que ele consegue se manter no mundo fático após várias utilizações. Ele é resistente, né? Hoje, o exemplo de um celular, de um caderno, de uma câmera fotográfica, de um notebook, são produtos que você utiliza por diversas vezes e ele ainda se mantém no mundo fático. É o que nós chamamos de produtos
duráveis. Mas também temos os produtos não duráveis. O que seriam os produtos não duráveis? Os produtos não duráveis são aqueles produtos, pessoal, que após a sua utilização, eles se deterioram, eles somem do mundo fático. Um exemplo básico que nós temos, os alimentos, né? Quando eu ingiro um determinado alimento, pessoal, ele some do mundo fático, né? Vai embora por outras vias, mas em regra, ele some do mundo fático. Ele o que? Já cumpriu a sua função e finalizou no momento que você a ingeriu, certo? Então é fácil, pessoal. Produto durável, como o próprio nome já diz, é aquele que dura, que contém uma durabilidade e que pode ser utilizado por diversos tempos. Já o produto não durável é aquele quanto da sua utilização ele se deteriora, ele se destrói. Guardem o exemplo do alimento. Por que eu falo isso? Por que eu gosto de trabalhar com essas formalidades, professor? Porque quando eu falo em produto durável, a lei já estabelece um prazo de garantia, o que também chamamos de prazo de reclamação. É o prazo que você tem em relação ao produto ou serviço adquirido para que você possa ir lá buscar, acionar esse fornecedor e esse fornecedor reparar, consertar o vício de qualidade do seu produto. Qual é o prazo de garantia hoje, o prazo de reclamação que a lei atribui ao produto durável, pessoal? Todo produto ou serviço durável, ele terá uma garantia de 90 dias. Esses 90 dias, pessoal, tome cuidado que já foi pegadinha de concurso público, é 90 dias corridos. Nós falamos aqui de 90 dias úteis, né? Concurso público, banco de concurso público é meio que sacana, né? De vez em quando você está lá, ele coloca 90 dias úteis, não é, 90 dias corridos. Já os produtos ou serviços não duráveis, pessoal, ele terá o quê, né? Um menor prazo, que é o prazo de 30 dias. Então guardem, 90 dias para os duráveis e 30 dias para os não duráveis. Professor, mas aí surgiu uma grande dúvida na minha cabeça nesse momento. Tudo bem, aprendi que o produto durável, ele tem 90 dias, que o produto não durável, ele tem 30 dias. Bacana. Aprendi que o vício pode ser oculto ou aparente. Perfeito. Mas, professor, quando eu iniciarei a contagem desse prazo? Não é uma boa pergunta, né? Muitas pessoas devem estar nessa dúvida. Quando que eu vou iniciar a contagem do meu prazo? Pessoal, este prazo, ele dará-se o seu início dependendo do vício que for apontado. Primeiro, se o vício apontado ele é aparente, inicia a contagem de imediato. Por quê, professor? Porque aparente é de fácil constatação, então a lei nos atribui que o prazo irá iniciar de imediato. Se for no não durável, 30 dias, se for no durável, 90 dias. Perfeito? Agora, se o vício for oculto, a lei é bem clara no artigo 26, em estabelecer que o prazo é iniciado a partir da descoberta do mesmo. Mais do que justo, né? Se você compra o seu veículo e daqui a um ano ele funde o motor, imagina se os seus 90 dias, pelo veículo ser um produto durável, iniciasse a partir da compra. Não. Se o vício for oculto, inicia a contagem desse prazo a partir da sua descoberta. Beleza, pessoal? Então não tem como errar. Durável ou não durável, vício oculto ou aparente, início da contagem, depende da sua sistemática. Vício oculto, da sua descoberta. Vício aparente, certo? De imediato. Produto durável, 90 dias. Produto não durável, 30 dias. Beleza? Vamos lá, então. Como que eu vou buscar essa reparação, pessoal, né? Primeiro eu falei lá que quando é vício oculto ou aparente, ótimo. Não muda o prazo. Tem 90 e tem 30. 90 sempre para o durável, 30 sempre para o não durável. O que vai mudar é só o início da contagem. Se é aparente, de imediato. Se é oculto, contado do prazo, né? Desculpe, contados da data de descoberta do vício, hora localizado no produto. A única diferença existente. Tudo bem, professor, até aí beleza. Mas o que o artigo 18 ainda nos traz? O artigo 18, pessoal, ele também nos estabelece outras situações de responsabilidade. Porque quando eu localizo um vício de qualidade no produto,
O fornecedor também tem que ter direitos. A lei tem que atribuir ao mesmo um prazo para que ele possa sanar esse vício de qualidade, para que ele possa oferecer o conserto desse produto. E como que isso acontece, pessoal? O artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele nos estabelece um prazo ao fornecedor. Não estou falando errado, não, professor, ele está falando de prazo ao consumidor. Não, um prazo atribuído ao fornecedor para que ele possa consertar esse produto, para que possa reparar o produto que contém falhas. Artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, como que funciona esse prazo, professor? O prazo, que é chamado de prazo de reparo, ele é atribuído em um prazo de 30 dias. O que fala o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, professor? Ele estabelece que caberá ao fornecedor, não sanando o vício no prazo máximo de 30 dias, caberá a este algumas obrigações. Repetindo, o prazo de reparação ao fornecedor será de 30 dias, certo? Este é o prazo que ele tem para reparar os danos, ora produzidos ao consumidor. Notem, pessoal, que se nesses 30 dias não for reparado esse dano, o consumidor, a sua alternativa, pode buscar determinadas situações. Quais delas hoje nós encontramos no artigo 18? Primeiro, a substituição do produto. Segundo, a restituição da quantia paga, mais perdas e danos. Terceiro, o abatimento proporcional do preço. Pessoal, o que acontece aqui? Olha que interessante. 30 dias é o prazo estipulado hoje pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, parágrafo 1º, que é de 30 dias o prazo de reparo. Professor, decorreu os 30 dias e não foi reparado o produto. O consumidor, a sua escolha, a sua alternativa, poderá determinar que o fornecedor substitua o seu produto por outro sem vício. Segundo, que o fornecedor venha a devolver os valores investidos naquele mesmo, corrigidos monetariamente. E por último, pessoal, também poderá requerer o fornecedor o abatimento proporcional de valor sobre, é claro, o preço que veio a ser pago naquele produto. Trouxe uma indagação aqui. Cabe indenização, pessoal, quando identificado um vício de qualidade no produto? Hoje nós observamos que nos vícios, pessoal, a indenização será evidenciada desde que haja um defeito. Então fiquem tranquilos que lá à frente nós iremos estudar um pouquinho sobre ele. Recontagem do mesmo vício. Isso é bacana, né, pessoal? O que é isso? Por que eu trouxe aqui? Pulei aqui porque primeiro eu tinha que explicar. 30 dias não cumprindo, cabe às alternativas. Beleza. Professor, cabe recontagem? Concurso já perguntou. Não. Recontagem do mesmo vício é vetado pelo CDC. Como assim, professor? Vamos supor aquele mesmo exemplo celular. Você chegou em casa, ligou o celular, botão power não funciona. Há um vício de qualidade. O que acontece? Tenho que levar o meu produto de assistência técnica ou na loja que eu adquiri. A loja terá um prazo de até 30 dias para solucionar. Não solucionando, posso pedir a substituição ou mesmo que, pessoal, a devolução de valores corrigidos monetariamente ou tão mesmo o abatimento proporcional sobre o valor do produto. Agora, beleza, professor. Levei lá meu produto, em 29 dias consertaram o meu produto. Ligaram para mim, eu fui lá e busquei o meu celular. Passou 20 dias após aquela data, o botão power novamente não funciona. É o mesmo vício, pessoal? É. Posso, então, contar mais 30 dias para que o fornecedor fique com o produto para consertar? Não, pessoal, porque a recontagem é terminantemente vetada. O máximo que poderia acontecer é contar a diferença que houve para os 30 dias, tá? Agora, a recontagem
é vetada pelo nosso código. Senão ficaria fácil, né? Se o produto estraga diversas vezes com a mesma falha, a cada uma delas teria o fornecedor 30 dias. Isso seria um absurdo e uma aberração contra o consumidor. Alongamento. Por que eu trouxe essa palavrinha aqui também, pessoal? Muito bacana. Notem que regra trará 30 dias ao fornecedor para que ele conserte, para que ele venha reparar o produto que se encontra com problemas. Agora, se o concurso público perguntar para vocês, fulano, existe a possibilidade desses 30 dias ser modificado para mais ou para menos? Marque que sim. O artigo 18, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor estabelece que esse prazo ele pode ser tanto minorado quanto majorado. Ele pode ser reduzido para até 7 dias ou majorado até 180 dias. Olha, professor, então o fornecedor pode ter uma alteração no prazo em regra? Sim. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se o concurso público falar em prazo em regra, 30 dias. Mas, se houver um consenso entre as partes e um termo em separado sobre a alteração do prazo, ele pode ser reduzido para no mínimo 7 ou majorado para até 180 dias. Então você observe, né, que quando eu falo em vício tem várias características quanto ao prazo atribuído ao fornecedor e quanto às exceções que o próprio fornecedor pode reivindicar ao consumidor. E desde que haja o seu consenso, a sua autorização, esse prazo ser minorado para 7 ou majorado em até 180 dias. Beleza? Vamos dar continuidade então. Uso imediato das prerrogativas. Artigo 18, parágrafo 3º. Substituição das partes que comprometem o produto. Qualidade, características ou que diminuam o valor. Pessoal, o que nos traz o artigo 18, parágrafo 3º? O artigo 18, parágrafo 3º, ele é bem claro em nos atribuir que poderá o consumidor, em algumas circunstâncias, reivindicar, pessoal, a substituição, a troca ou abatimento proporcional do seu produto de imediato. Então, de imediato, ele pode requisitar a troca do seu produto ou serviço, certo? Como assim, professor? Ele pode, em algumas circunstâncias, chegar ao fornecedor e falar, moço, o senhor é obrigado a sanar o meu vício de imediato, senão eu já vou cumprir uma das minhas alternativas. Quais são essas situações para quem quiser anotar e elas são importantes? Quando o produto, pessoal, né, na sua substituição, verificar falhas na qualidade, por quê? Às vezes eu posso deixar aquele produto lá na assistência, vai abrir para trocar uma determinada peça. Se afetar a sua qualidade, beleza, não precisa esperar os 30 dias, tem que ser sanado de imediato. Quando afetar as suas características ou diminuir o valor. Pessoal, diminuir o valor, afetar as suas características ou qualidade do produto no momento que você deixa ele no fornecedor para reparo, acabou. Tem que ser sanado de imediato. Ah, professor, então não tem como. Então você vai pedir outro produto ou você vai requisitar a devolução dos seus valores corrigidos monetariamente ou abatimento proporcional sobre o valor do mesmo, certo? Estas situações, pessoal, são exceções à regra, porque se perguntar a regra no seu concurso público bancário, lembre-se, 30 dias. Exceção, professor, quando o produto ou serviço, né, venha a ocasionar problemas quanto à sua qualidade, quanto às suas características, ou de alguma forma diminua o valor do produto, o vício tem que ser sanado de imediato. Quais são as outras exceções? Todas as vezes que falarmos de vícios no serviço, também. Ou seja, o vício tem que ser sanado de imediato. Quando eu falar em vício de quantidade, notem, pessoal, não é qualidade. Quando eu falar em vícios de quantidade, também. Os vícios têm que ser sanados de imediato. Outra, quando eu falar o quê, pessoal? De produtos in natura. O vício também tem que ser sanado de imediato. O que é um produto in natura? Produtos naturais, né? Um alface. Quando eu compro um alface no supermercado, imagine que você chega em casa, ele está cheio de bichinhos,
né? Ali há um vício, né, pessoal, de plano. Ele está impróprio para o consumo. Já pensou se você chegar no supermercado, deixar o alface e falar, moço, conserte o meu alface e ter que esperar 30 dias para ele te dar uma outra alface? Não, pessoal. Produtos in natura, o vício tem que ser sanado de imediato. Outra exceção, produtos essenciais. Todas as vezes que nós verificarmos a palavrinha produtos essenciais ou produto essencial, também não tem prazo. O vício tem que ser sanado de imediato. Espera aí, professor, o senhor falou muito rápido. Vamos repetir. Repete com calma, professor, para mim anotar. Vamos lá, então. Quando eu não precisarei cumprir com os 30 dias, para ficar mais fácil para vocês. Quando eu entrarei na exceção? Quando o produto, de alguma forma, pessoal, no momento do seu reparo, diminuir a sua qualidade, diminuir o seu valor ou as suas características. Tem que ser sanado de imediato. Primeira situação. Segunda, quando for vício no serviço. Terceira, quando for vício no... Terceira, quando for vício no... de quantidade. Vamos repetir, eu gaguejei aqui. Quando diminui o que, pessoal? Valor, característica ou qualidade do produto. Tem que ser sanado de imediato. Segundo, quando for vícios nos serviços. Também sanado de imediato. Terceiro, quando for vícios de quantidade. Quarto, quando falarmos de produtos in natura. Quinto, quando falarmos de produtos essenciais. Notem, pessoal, que essas 5 situações estamos trabalhando com vícios que não poderão e não virão a cumprir os 30 dias, que é regra. Então, eu falo em exceções. Guardem que isso é importante e podem o quê, pessoal? Derrubar o candidato. Por isso eu já falei o quê, né? Das exceções, das prerrogativas de imediato. Qualidade, características de diminuição do valor, produto essencial, produtos in natura. Além dos vícios no serviço e além dos vícios de quantidade no produto. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que mais nós temos aqui de importante? Vícios de qualidade do serviço. Artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Acabamos de falar para vocês. Tem que ser reparado de imediato. Ou seja, pessoal, não há prazo. Tem que ser reparado de imediato. Acabou. Não há prazo, né? Então cai nenhuma das 5 exceções que nós já falamos. O que eu posso requisitar de imediato, professor? Primeiro, a reexecução quando possível. Então, se eu contratei algum determinado serviço, pessoal, eu posso, então, que de imediato, se houver falhas nesse serviço, requisitar a reexecução. Se possível. Se não possível, o que eu posso reivindicar, professor? A restituição imediata, sem prejuízos de perdas e danos. Então, notem que além de eu buscar, certo? A devolução dos valores que eu investi nesse serviço, eu não perco o direito, não é retirado da minha pessoa eu buscar uma ação reparatória das perdas e danos que eu tive. Tá? Por quê? Eu já vi questões antigas de concursos bancários que falavam o seguinte: caberá nos vícios elencados sobre o serviço a reexecução de imediato ou mesmo a devolução dos valores corrigidos com prejuízo de perdas e danos. Pessoal, não é com prejuízo, era uma pegadinha. É sem prejuízos nas perdas e danos. Porque além de eu buscar a restituição caso eu queira, eu posso ainda, se caso venha demonstrar, reparar judicialmente os danos que houve à minha pessoa. Então, as perdas e danos, pessoal, não é retirada do consumidor. Ela ainda continua, beleza? Então, é sem prejuízo. Nunca com prejuízo ao consumidor, pelo amor de Deus. Sem prejuízo. Então, essa palavrinha foi uma pegadinha de concurso público bancário passado. Preste bastante atenção. Terceiro, um abatimento proporcional, né, do preço. Então, às vezes, pessoal, pode acontecer de você chegar, né, não quer a reexecução e não quer a devolução do valor, mas quer um abatimento proporcional. Às vezes não ficou como foi determinado aquele serviço, mas de alguma forma ele está te servindo. Então, assim,
mesmo te servindo e não cumprindo com todas as suas funções, caso eu não queira a reexecução ou a devolução dos valores investidos, caberá, caso eu queira a minha alternativa, buscar um abatimento proporcional sobre os preços hora pagos naquele serviço. Beleza, pessoal? Então notem que eu tenho 3 alternativas que eu posso vir a reivindicar junto a este fornecedor. Reexecução por terceiros. Artigo 20, parágrafo 1º, pessoal. Cabe a reexecução por terceiros? Perfeito. Se eu buscar a reexecução, certo? Daquele serviço que não ficou bom, e esse fornecedor colocar um terceiro para executar, é por conta e risco dele. Se esse terceiro ocasionar algum dano, vier a conter outras falhas, quem vai responder não é aquele terceiro. Quem vai responder foi quem você contratou. A responsabilidade de repassar a outrem é dele. E caberá a ele, de alguma forma, caso queira, depois de futuramente te reparar, caso haja uma ação indenizatória, a ação de regresso. Lembra que nós falamos? Aí caberá a esse fornecedor buscar as ações de regresso contra esse terceiro no qual ele contratou para executar o serviço. Bacana? Vamos lá. Vícios de quantidade. Olha que interessante. Falamos um pouquinho de vícios de qualidade, vícios no serviço. Agora vamos falar um pouquinho de vícios de quantidade. Tanto pode ser no produto quanto no serviço. Os vícios de quantidade, pessoal, eles estão o quê? No artigo 19 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Aqui nós só trabalhamos em relação à oferta versus a entrega, certo? Porque muitas vezes, pessoal, por que eu falo oferta versus entrega? Você pode chegar no supermercado ou em determinado ambiente, um determinado fornecedor, e observar um produto que contém uma determinada informação, uma oferta. E quando você compra, adquire esse produto, chega em casa, não contém aquela determinada quantidade. Não contém o que é aquele peso que está discriminado na embalagem. Isso é um vício de quantidade neste produto. Mesma coisa o serviço, né? Às vezes nós temos uma oferta num serviço, quando você contrata, chega na sua casa uma outra coisa. Não é verdade? Às vezes você fala assim, ó, conto muito um exemplo. Empresa oferece serviço de banda larga. Aí ele fala assim para você, a minha banda larga é de 10 megas a velocidade. Você fica louco, o preço baratíssimo. Você vai e contrata o serviço. Quando instala na sua casa, a velocidade é de 3 megas, 2 megas. Contém um vício de quantidade, professor? Com certeza, né? Eles estão o quê, pessoal, né? Oferecendo, né, uma oferta lá, quando você contraiu, mas te entregando um serviço diferenciado. Então, notem, quando há um vício de qualidade, pessoal, desculpe, de quantidade, o que eu posso reivindicar? O MINUS, ou MUNUS do Direito do Consumidor, pessoal, ele já está destacado no próprio capítulo do artigo 19, né? Onde eu encontro diferenciações no recipiente ou embalagem do produto, no rótulo, na publicidade, na apresentação, na oferta, no contrato ou na consulta efetuada pelo consumidor. Tudo isso pode ser envolvido, né? Quando eu olho lá, está tudo diferente, professor. A oferta é uma coisa, a entrega é outra, o produto é totalmente diferente, a quantidade é diferente. Isso é um vício de quantidade no produto. Mas e aí, professor? O que eu tenho de reparação nesses vícios de qualidade? Primeiro, no vício de quantidade. Estou engolindo aqui, pessoal, deixa eu tomar uma aguinha. O que eu tenho de reparação nos vícios de qualidade? Nos vícios de qualidade, pessoal, notem, primeiro, eu posso de imediato. Lembra que nós falamos lá? Vícios de quantidade não tem prazo, cai na exceção, tem que ser sanado de imediato. Foi lá, professor, dá divergência na embalagem, no rótulo, na oferta. O que eu posso exigir de imediato do fornecedor? Primeiro, abatimento proporcional do preço, tá? De alguma forma eu quero ficar aquele produto. Professor, comprei um cento de copo descartável. Abri a embalagem, professor, a embalagem fala 100 copos. A hora que eu abro a embalagem tem 96 copos.
Então tá faltando 4 copos, professor. Há um vício de quantidade? Perfeito. O que eu posso exigir de imediato? Primeiro, caso eu queira, eu quero ficar com aquela embalagem, com aqueles produtos, professor, mas eu quero um abatimento proporcional. Vou chegar no fornecedor e pedir o seguinte: faz a somatória e divide por unidade, vê quanto o senhor vai abater nos copos que faltam, nos 4 copos que faltam desse exemplo. Então, eu estou fazendo um abatimento proporcional sobre o preço. B, caso eu não quero o abatimento, eu posso requisitar a complementação das unidades ou peso faltante. Então, por favor, me entregue as 4 unidades faltantes dos meus copos descartáveis. Caso eu não queira, posso reivindicar o quê? A substituição por outro de mesma espécie. E é claro, sem nenhum vício. Então, posso levar aquele produto, né, que contém somente 96 copos e reivindicar ao fornecedor que ele me entregue outro produto sem que contenha o quê, pessoal? Vícios. E que esse produto seja da mesma espécie. E por último, pessoal, eu posso reivindicar o quê? A restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente, sem prejuízo de perdas e danos. Notem, meus queridos alunos, né, que eu tenho 4 situações, 4 alternativas que eu posso reivindicar quando vier a ser localizados um vício de quantidade neste produto ou serviço hora, né, adquirido por um determinado fornecedor. Então, notem, ele não pode optar, ele fornecedor, né, em qual alternativa, porque elas são a sua escolha, certo? Eles teriam que vislumbrar o seu produto que estava com vício de quantidade antes de colocar no mercado de consumo. Se colocou com vício, problema é dele. Caberá ao consumidor e à sua alternativa reivindicar o quê, meus queridos alunos, né? Uma das situações propostas pelo artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Outro item importantíssimo é do fornecedor imediato. Ele é responsável quando fizer a pesagem ou medição. Isso é importante porque, pessoal, o artigo 19 preocupou também em estabelecer uma situação aplicada diretamente ao fornecedor imediato. Como assim, professor? Quando eu falo em vício, nós temos uma cadeia, né, de responsáveis, perfeito? Mas quando eu falo, certo, de situações específicas, eu posso ter ali diretamente fornecedor imediato. Olha um exemplo. Você vai comprar carne no supermercado, certo? No mercadinho, lá no fundo da sua casa. Lá. Você compra 1 quilo de carne. O cara vai lá, pesa, deu 1 quilo. Você pega, leva, né, vai embora, paga certinho. Quando você chega em casa, você acha estranho que parece que tá pouco ali aquele 1 quilo, né? Não tá com o peso das outras vezes que você comprou. Você chega em casa e coloca na sua balança. Não tem 1 quilo, tem 800 gramas. O que aconteceu, professor? Tem diferença de 200 gramas, não tem? Há um vício de quantidade? Com certeza, em relação ao peso. Você chega lá no estabelecimento, quem que é o responsável, professor? Diretamente é o fornecedor imediato. Por que nesse caso? Porque você vai observar que a diferença de peso está contido porque a balança dele está alterada. Para ter o quê? Um benefício sobre os fornecedores, sobre os consumidores, passar a perna no consumidor. Isso às vezes acontece na nossa prática, né? Eles alteram os pesos internos da balança para ter o quê, pessoal, né? Um ganho em cima do fornecedor na diferença de peso. Então, se isso for identificado, eu não posso buscar, por exemplo, né, pessoal, quem está distribuindo essa carne para aquele fornecedor imediato para o mercadinho, porque ele não tem nada a ver. Quem pesou naquele momento foi quem, pessoal? Aquele estabelecimento, aquele mercadinho. Então, por isso o artigo 12, em alguns casos, no caso de peso, medidas, né, pode ser estabelecida a responsabilidade direta ao fornecedor imediato, eximindo a responsabilidade aí, por exemplo, do distribuidor ou frigorífico desta respectiva carne. Beleza? Só um exemplo para facilitar a vida de vocês, que é quando eu tenho uma responsabilidade direta do fornecedor imediato, certo? Seria injusto, né? Eu vir a acionar o frigorífico que não tem nada a ver. A alteração da balança, naquele caso, era do mercadinho e não de quem repassou essa carne a este mesmo. Beleza? Vamos lá então, pessoal.
E por último, para a gente fechar com chave de ouro essa primeira parte da responsabilidade civil, porque aqui nós tratamos só dos vícios. A próxima videoaula nós iremos falar sobre os defeitos, sobre o fato do produto ou serviço. Beleza? Aqui nós temos as excludentes. Essas excludentes, pessoal, elas estão previstas em 2 artigos do CDC, que é o artigo 12, parágrafo 3º, e o artigo 14, parágrafo 3º. Quais são as excludentes que hoje eu encontro, professor? Excludentes que significa? Que retiram a responsabilidade do fornecedor. Quando o fornecedor ele deixa de se responsabilizar pelo produto ou serviço colocado no mercado de consumo. Primeiro, quando o fornecedor comprovar que a culpa é exclusiva do consumidor. Existe a possibilidade, sim, professor, a má utilização do produto ou serviço, desde que comprovadas pelo fornecedor, pode eximir a sua responsabilidade. Então notem, em qualquer caso, em qualquer concurso público, falou que a culpa foi exclusiva do consumidor, pronto, exclui totalmente a responsabilidade do fornecedor. Segundo, culpa exclusiva de terceiros. Pessoal, o artigo 12, parágrafo 3º, ele trabalha com isso também. Quando nós vislumbrarmos que houve uma culpa exclusiva de terceiros, há a possibilidade também do fornecedor se eximir de responsabilidade. Olha uma situação interessante. É até sustentada em várias defesas de instituições bancárias. Fraude. Quando você vai consultar o seu nome, descobre que seu nome está negativado e você nunca fez compra naquela instituição bancária. Está lá negativado o seu nome por uma conta que você abriu, fez um financiamento naquele banco. Você vê que é uma fraude, alguém utilizou em algum momento dos seus documentos. Você aciona esse banco alegando o quê, pessoal? Uma responsabilidade objetiva, uma relação de consumo e que, na realidade, você nunca teve relação com o banco, mas ele te negativou, né? Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Aplica-se, professor. Aí você sustenta essa defesa, que o banco é responsável quanto à sua negativação indevida. O banco, muitas vezes, pode sustentar a sua defesa em que tese? Que naquele caso não caberá reparação de danos a você, consumidor, porque não veio a ser ele que fraudou a sua documentação. Veio a ser um terceiro. Ou seja, esse terceiro chegou se apresentando como você e abriu a conta e fez o empréstimo. Então, muitas vezes o banco pode sustentar que essa culpa é exclusiva desse terceiro e o Código de Defesa do Consumidor nos traz que, desde que haja essa comprovação, traz a possibilidade do fornecedor desse serviço se eximir de responsabilidade, tá? Então tome um pouquinho de cuidado. Terceiro, ausência de dano. Ou seja, pessoal, se eu entrei com uma ação contra a instituição, buscando a reparação de um dano, e esse dano não existe, eu não consigo demonstrá-lo na ação, existe uma ausência do mesmo. Desde que comprovada essa ausência, que vai ser comprovada pelo fornecedor, ele também se exime de responsabilidade. Quando não colocou o produto ou serviço no mercado. Boa. Se, professor, alguém entrar com uma ação contra o fornecedor e o fornecedor comprovar que não foi ele que colocou aquele produto no mercado de consumo, pronto, ele não irá responsabilizar pelo mesmo. Exemplo fácil aí, produtos falsificados, né? Às vezes você tem aqui um produto, né? Um tênis. Tá lá, um tênis da hora, pá, Spear Break, né? Outros modelos, bom, Dínamo e etc e tal, né? Você foi lá, quer comprar um, né? Professor, fui lá comprar o tênis, R$ 990, não vou comprar, professor, fui ali na esquina ali, ó, o camelô vende por duzentão, 150 pila, professor, comprei o tênis, né? Tal, tô andando com o tênis, de repente o tênis solta o solado, eu correndo, bato o pé, caio e machuco. Professor, vou entrar com uma ação contra o fabricante desse tênis. Posso, professor? Não. Mas tem gente que entra. E aí o fornecedor pode comprovar o quê? Que não foi ele que colocou aquele produto no mercado de consumo, que aquele produto é falsificado. E esse consumidor ainda pode responder o quê? Por um crime, pirataria, pessoal. Está adquirindo produtos aí que não pode. Então tome cuidado, certo? Todas as vezes que o fornecedor comprovar
que ele não colocou aquele produto no mercado de consumo, eximirá este de responsabilidade civil, certo? São as excludentes hoje previstas, estabelecidas no nosso artigo 12, parágrafo 3º e artigo 14, parágrafo 3º do nosso Código de Defesa do Consumidor. Certo, pessoal? Por que eu coloquei legitimidade da parte? É o que ele vai alegar, né? Se ele comprovar que não colocou o produto no mercado de consumo, ele vai alegar que ele é ilegítimo para estar naquele polo. Falou, o que eu estou fazendo aqui? Não foi eu que fabriquei esse tênis falsificado, não foi eu que coloquei esse produto no mercado de consumo, então eu sou ilegítimo para estar postulando nessa ação como, né, dentro do polo passivo, como réu. E o juiz pode absorver essas informações, desde que comprovadas pelo fornecedor, e eximir, excluir o mesmo de responsabilidade nesta reparação de danos buscadas pelo consumidor. Então tomem bastante cuidado. Essas excludentes sempre caem em concurso público, certo, pessoal? Porque elas podem ser utilizadas tanto no produto que você adquire, quanto nos serviços. Bacana, pessoal? E aqui nós encerramos hoje o conteúdo. Espero, pessoal, tentei de uma forma bem simples e rápida transmitir o que é vícios para vocês. Próxima videoaula nossa é falarmos um pouquinho sobre os defeitos, sobre o fato do produto e serviço, para fecharmos com chave de ouro a responsabilidade do fornecedor, para que vocês fiquem atentos a qualquer questão que caia nesse sentido e que mate essa questão certinha, que venha a gabaritar as questões relacionadas a direito do consumidor. Meus queridos alunos, meu muito obrigado, novamente agradeço aí a paciência de vocês de estar aí assistindo essa videoaula com o professor Silvio Soares. Qualquer dúvidas, só entrar no nosso Facebook, né? Professor Silvio Soares 2, tá? Que estamos à disposição lá, pode pedir que eu estarei adicionando vocês. Temos também a nossa fanpage, Professor Silvio Soares, no qual estamos trazendo vários temas polêmicos em direito do consumidor, que vocês podem estar acompanhando. E temos também o Instagram, pessoal, quem quiser aí nos adicionar, né? Que é o Silvio Júnior 1. Bacana? Estou à disposição. Qualquer dúvidas também, meu e-mail, silvio.unic@gmail.com. Foi um prazer novamente estar com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Clique lá